Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava vendo o jogo de ontem do Fluminense, eu pensei que o jogo ia ser mais difícil, né? É, Sinceramente, eu não sei como é que esse time do América de Cali conseguiu eliminar o Corinthians e o Bahia. O time realmente é muito fraco, muito fraco. Se o Fluminense jogar um pouquinho de bola aqui no Maracanã, consegue ganhar de goleada, né? É, eu acho que o Fluminense, apesar de todos os desfalques que teve, jogou consciente, né? Ficou atrás esperando o América de Cali, que atacava todo desorganizado, e partiu no contra-ataque. E com 15 minutos de jogo, o Fluminense tinha resolvido praticamente a partida, com 2 gols. Um gol contra, do zagueiro do América de Cali, e o outro, um golaço do Canóbio, né? Que tanto é criticado pelos torcedores do Fluminense, né? É um cara raçudo e tem habilidade, tem técnica. Mas engraçado que tem jogadores que são criticados o tempo todo por torcedores, né? Ele roubou uma bola na raça, de cabeça, e acertou. Ele é destro e acertou um chute de canhota, um golaço mesmo. E jogou bem o jogo todo, ainda mandou depois. Acho que foi no segundo tempo uma bola no travessão, que bateu no travessão, bateu no chão, e por pouco não entrou. É, o Fluminense teve muito menos posse de bola do que o América de Cali. Mais ou menos uma base de 70% para o América de Cali e os 30% para o Fluminense. Mas o Fluminense levou mais perigo. O América de Cali praticamente não levou nenhum perigo à defesa do Fluminense. Eu acho que o Fábio não fez quase nenhuma defesa, né? Bezerra não fez nenhuma defesa. Aquele gol no final foi um descuido, né? Do Fluminense no final, vacilo é, do, 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 dos jogadores pelo lado esquerdo, e o rapaz chutou e a bola. Eu achei que o Bernal tirou o pé na hora do chute. Ele era para ter colocado a perna na frente, que aí a bola não teria entrado. Não sei se ele ficou com medo de botar o pé e fazer o gol contra, mas aí facilitou o chute do jogador do América de Cali. Mas mesmo assim, é, esse 2-1, se acabasse 2-0 seria bem melhor, que aí estaria liquidado o jogo já. Mas esse 2-1, eu acho que o Fluminense só é eliminado aqui se entrar de salto alto. Se ele jogar razoavelmente bem, com certeza elimina o América de Cali e com a mão nas costas. É só jogar um pouquinho que elimina o time do América de Cali. O Fluminense ontem entrou em campo com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Freite, René, Martinelli, Bernal e Hércules e Lima, Serna, Everaldo, Canóbio. Aí no segundo tempo, o Thiago Santos entrou no final, o Lúcio Acosta entrou praticamente no final também, o Cano e o Guga entraram também no final. O Lúcio Acosta deu para perceber que ele ainda está bem inibido e jogou de uma maneira que ele normalmente não joga. Ele jogou bem recuado, teria que marcar, o cara com 1,59 m, para marcar fica difícil. Ele deve ser bom jogar e ir soltando aos poucos, né, que é a dificuldade do jogador que normalmente vem de fora, se adaptar ao estilo de jogo do futebol brasileiro, né? Então ele estava bem inibido, e ele jogando atrás, mais para marcar, dificultou um pouco a adaptação dele. Ele tem que jogar ali no meio para frente, um meia esquerda ou um meia direita, mais ou menos isso. E então ele praticamente não fez nada e foi criticado por muitos, mas eu acho que é normal. O cara que está começando e jogando fora da posição dele, fica difícil realmente de fazer alguma coisa.
Tem um jogador que eu gostava dele, mas do ano, meio do ano passado para cá, principalmente esse ano, ele entra, parece que está com uns 300 quilos preso no pé dele, não joga devagar, se arrastando em campo, não sei o que está acontecendo com ele, que é o Lima. E o Renato insiste em colocá-lo para jogar. Eu sinceramente queria saber o porquê disso. Para botar o Lima jogando desse jeito, bota qualquer outro, cara. Bota o Ganso, bota outro jogador ali pro meio, bota um atacante ou um outro centroavante, bota 2 jogadores para jogar de atacante. Porque o Lima realmente não está rendendo, cara. Ele está sendo um jogador a menos no time do Fluminense, dentro de campo. Eu acho que o Renato tem que rever isso e colocar outro para jogar ali. Então, o jogo acabou 2-1. O Fluminense deu um passo importante para a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, né? E aí os jogadores devem viajar hoje, deve ter o dia de hoje com descanso, amanhã treino, amanhã já é quinta-feira, treino o grupo para o jogo de sábado contra a Fortaleza. O Igor Rabelo, né, foi contratado, é o jogador que eu estava vendo ontem o vídeo do Thiago Ferreira, ele falando que teve várias contusões, o Igor Rabelo. Aí ele deve vir por causa de emergência, né? E ele não pode jogar nem a Sul-Americana, nem a Copa do Brasil, que já jogou pelo Atlético Mineiro. Mas ele jogou poucos jogos também esse ano, né? Por causa de alguma contusão ou outra que teve, porque ele não é titular do Atlético Mineiro. Mas ele é um bom jogador, eu gosto dele, desde a época do Botafogo, o que atrapalha ele são as contusões. Então ele vem pro Fluminense, mais por uma emergência para servir para jogar o brasileiro, porque ele não pode jogar a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Então pode ser que se o Fluminense conseguir inscrevê-lo até amanhã, ele jogue no sábado contra o Fortaleza. O outro que pode ter chance de jogar é o Santiago Moreno, que já está inscrito, está aqui no Brasil, deve estar treinando já. Então amanhã, quando o grupo se apresentar, o Renato deve fazer uns treinamentos e deve colocar o Santiago Moreno, o Igor Rabelo e de repente ver o Acosta também, ver como é que fica para armar o time para o jogo de sábado contra o Fortaleza. Não sei se os 3 vão jogar, mas eu acredito que o Igor Rabelo e o Santi Moreno devem jogar. Vamos ver se ele dá a possibilidade para os 3 jogarem, né? E que eu estava vendo hoje de manhã cedo o Lessa falar que, além do Igor Rabelo, o Fluminense está em busca de um outro zagueiro que venha para ser titular realmente e que possa jogar as Copas também, né? Porque não adianta trazer só o Igor Rabelo, com as contusões dos outros zagueiros, para jogar só o brasileiro. Então tem que vir, acredito que até o final da semana o Fluminense já tenha definido o outro zagueiro para vir sem críticas, né? Um jogador que venha para brigar pelo espaço para ser titular, né? Gostaria que fosse o Nino. Quem sabe se o Nino não consegue ser liberado lá do Zenit. Eu ainda tenho esperança dele vir, que pelo que eu vi a TV Clubismo, que eu até falei aqui, pelo filho dele ser especial, eu acho que o Nino deve conseguir essa liberação lá no Zenit. Mesmo que seja para ser vendido pelo dobro do valor que o Zenit pagou. Eu acho que o presidente do Zenit tem que olhar esse lado também. Tem que ser um pouco humano, não ver só o futebol. Os jogadores não são mercadoria, são pessoas, seres humanos. E o presidente do Zenit tem que olhar isso também.
E eu acredito que ainda tem uma chance de vir unindo. Se não vier unindo, que venha um bom zagueiro para repor o nosso grupo, né? Para brigar pelo espaço ali, para ser titular ao lado do Thiago Silva. Até porque o Thiago Silva ele não vai poder jogar todos os jogos pela idade dele, por mais que ele se cuide, são muitos jogos e ele sente, como sentiu agora em Itapará. Então, tem que ter um outro zagueiro para repor o lugar dele, para depois jogar ou com o Ignacio ou com o Freitas. Porque o Manuel e o Thiago Santos não tem como. Sinceramente, a gente viu pelo jogo de ontem, o Manuel, por mais que se esforce, que até faça um pouco, mas não tem como. Realmente a idade para ele chegou e ele não tem como jogar alguns jogos muito importantes, né? Que contra times jogadores que corram bastante, que tenham drible, o Manuel vai ficar no vácuo, não vai conseguir fazer nada. Então a gente vê aí que deve chegar mais algum reforço, né? O zagueiro. Vamos ver os treinamentos a partir de amanhã para ver realmente qual time que vai jogar no sábado contra o Fortaleza. Se Deus quiser, para mais uma grande vitória do Fluminense, que o Fortaleza está perdendo para quase todo mundo. Espero que o Fluminense não seja o Robin Hood, né? E perder para o Fortaleza que está lá embaixo, aqui no Maracanã. Aí, agora, já que eu falei do Fluminense, que depois eu vou ter que falar só a partir de amanhã, a partir dos treinamentos, ou se tiver alguma novidade hoje, se eu puder vir aqui falar, eu venho falar com os senhores. Mas agora vamos falar sobre o que eu normalmente falo no início dos vídeos, mas que ultimamente está virando rotina de falar depois de que eu falo sobre o Fluminense. Vocês todos sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, estou super endividado, que eu fiz esse canal para fugir de uma possível depressão, né? Para não entrar em parafuso. E não pensei nunca de ter muitos inscritos, estava fazendo como uma terapia, continua sendo, só que agora tem levado mais a sério pela quantidade de inscritos que tem. Estou com 533 inscritos. Então, aí tem uma pessoa de Portugal, duas dos Estados Unidos, né? Tem pessoa do Mato Grosso do Sul, tem de Porto Alegre, tem de Belo Horizonte, tem de Curitiba, Santa Catarina, Espírito Santo e outros vários aqui do Rio de Janeiro. Aí eu me empolguei e tendo muito mais gente inscrito, com certeza tem muito mais gente assistindo o canal também. E nesse sentido, eu quero fazer igual ao Thiago Ferreira do Hora do Flu faz, que ele fala é uma verdade. Vocês que assistem nossos vídeos, que se inscrevem no nosso canal, compartilham, dão like, são o nosso verdadeiro patrocinador master. Então, já que tem várias pessoas assistindo no meu canal, eu quero pedir aos senhores que estiverem assistindo o canal para se inscreverem no canal, darem o like, compartilhar. E até agora tem um outro negócio que vocês fazem, eu não esqueci o nome agora, que aumenta o número de pontos para o canal também, né? Para os vídeos. Aí eu gostaria de pedir aos senhores também, que vocês assistindo, se inscrevendo, dando like, compartilhando, vocês fazem com que o YouTube possa expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, aumentando assim nosso número de inscritos, né? E o segundo pedido é que os senhores sabem que eu já falei que o meu filho, que é dono desse notebook, ele foi morar com a namorada dele. Aí ele está querendo levar o notebook para lá. E eu vou ficar sem notebook, vou ficar sem poder fazer meus vídeos. Aí eu queria a colaboração dos senhores, que façam um Pix
pro nosso canal para me ajudar a poder comprar um notebook para continuar fazendo meus vídeos, para não voltar a ter depressão. Se os senhores puderem, eu tenho 2 Pix, né? Um é o do e-mail, o outro é é um número menor, que é para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Aí os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é o 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Aí, como eu falei no início, os 2 Pix são do Banco PicPay. Vocês podem depositar, se quiser colaborar com o canal, me ajudar a poder comprar o notebook. Qualquer um dos 2 é Pix, que são do Banco PicPay. Qualquer valor, qualquer moeda, real, dólar, euro, peso, libra, qualquer moeda, qualquer valor. Para poder colaborar com o canal, para eu poder comprar o notebook, para poder fazer os vídeos para o nosso canal. Porque eu tenho que fazer os vídeos antes de meio-dia ou depois de meia-noite, né? E eu preciso estar com o notebook comigo. Conto com o apoio dos senhores. Quem puder colaborar, eu agradeço desde já. Quem não puder, agradeço do mesmo jeito. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Qualquer notícia que tiver, se eu puder vir falar, eu venho aqui falar com os senhores. Fiquem com Deus.